Fala galera, sejam bem-vindos ao canal MRpedia. No vídeo de hoje, irei mostrar os assaltos a banco mais interessantes que já aconteceram no mundo. Todos são casos reais, e alguns deles até viraram inspirações para filmes. Eles não estão listados em nenhum tipo de ordem específica. Sintam-se livres para comentar sobre os que achou mais interessante. Sabendo disso, bora pro vídeo. Número 10. Robert Vernon Tory. É um americano que foi preso várias vezes por assaltar bancos. A história começa a ficar interessante quando descobrimos que seu apelido é Blind Bob, Bob cego. Com visão parcial em um dos olhos, ele consegue ver apenas sombras de movimento. Na cadeia, onde cumpriu pena por fraude nos correios, ele descobriu que em bancos que são assegurados, os caixas são instruídos a não fazer nenhum tipo de escândalo durante um assalto. Aproveitando dessa situação, ele entrou no banco, foi até o caixa e sacou uma carta de baralho, onde estava escrito que estava armado, seja rápido e silencioso e me dê a grana, senão te mato. Após receber o dinheiro, ele simplesmente saiu andando. Aproveitando da facilidade da situação, repetiu esse ato mais vezes, até ser preso. 6 anos depois, quando foi solto, voltou a fazer a mesma coisa. Em um dos seus assaltos, chegou a ser acompanhado até a porta na hora de sair. Depois, foi preso novamente, e mais uma vez voltou a fazer assaltos até que foi preso novamente. Em uma entrevista para um jornal americano, ele disse que chegou a dar parte do dinheiro que roubou para a caridade. Em sua ficha criminal constam 17 roubos a banco, usando essa mesma técnica. Número 9. Brian Douglas Wells. Era um entregador de pizza que foi morto por uma bomba caseira, que detonou enquanto estava preso no seu próprio corpo, logo após ele ter assaltado um banco. Mas espera aí, como isso aconteceu? Com seus 46 anos, Brian era um entregador de pizza comum, que em uma de suas entregas conheceu seus 2 futuros parceiros de crime. Juntos, eles planejaram um roubo ao banco. Supostamente, ele usaria um colar de bomba caseira falsa, juntamente com uma arma. A ideia era ele entrar no banco e pedir $250 mil. Porém, no dia do assalto, segundo o próprio Brian, ele descobriu que a bomba não era falsa, mas já era tarde demais para recuar. Antes, como membro da quadrilha, mas agora, como cobaia, Brian recebe uma lista de tarefas para fazer, a fim de evitar que a bomba seja detonada. Ele entra no banco e anuncia o assalto. Poucos minutos depois de sair da agência, ele é cercado pela polícia e explica a situação. Antes mesmo da polícia tentar desarmar a bomba, ela é detonada, levando a vida de Brian. Mais tarde, a polícia localiza e prende os envolvidos e descobre que a bomba seria detonada de qualquer maneira. Os envolvidos foram condenados à prisão, um a 45 anos na prisão federal e outro à prisão perpétua. Número 8. O famoso assalto, entre aspas, ao Banco Central do Brasil, em Fortaleza, no Ceará. Não foi um assalto, e sim um furto, uma vez que não houve contato com nenhuma vítima, mas esse foi o nome pelo qual ficou famoso, entre 6 e 7 de agosto de 2005. O fato só foi percebido no início do expediente na segunda-feira, dia 8 de agosto. Foi o segundo maior assalto a banco do mundo, e o maior assalto da história do Brasil. Segundo a Polícia Federal, com base em estimativas a partir do peso das notas roubadas, 3,5 toneladas, foram roubados aproximadamente 164 milhões de reais. O furto foi feito no final de semana, enquanto o banco estava fechado. Em maio, a quadrilha alugou uma casa para abrir uma empresa de fachada. Os assaltantes então começaram a escavar um túnel de 78 metros de comprimento, abaixo das galerias de esgoto, cuja parte final era um poço que atravessava o piso de 1 metro de espessura de concreto maciço. A escavação para se fazer o túnel que possibilitou a invasão demorou cerca de 3 meses. O túnel contava com sistema de ar-condicionado e iluminação elétrica. Até hoje, sabe-se que o dinheiro recuperado, apenas 20 milhões, foi deixado de propósito pelo assaltante, conhecido apenas como Rock, no intuito de ganhar mais tempo para administrar o restante. Das 36 pessoas que foram acusadas, 26 acabaram presas. Número 7. Anúncio no Craigslist. Para quem não sabe, explicando resumidamente, esse é um site onde se pode fazer e aceitar anúncios de serviços. O bandido da vez
fez um anúncio que estava pagando R$ 28,50 a hora para quem estivesse disponível para trabalhar em uma obra em frente ao banco. Eles deveriam aparecer em frente ao Bank of America com colete amarelo, blusa azul, capacete, óculos de segurança e máscara. Estima-se que pelo menos 12 pessoas apareceram no local. Eles relataram terem visto uma pessoa com as mesmas roupas usando gás de pimenta em um guarda do banco e saindo com o dinheiro do depósito, correndo. Esse homem, que não tem o nome revelado, foi preso e após sair em 2013, ele vive de suas palestras, que ironicamente são sobre como evitar uma vida de crimes. Número 6. O Papai Noel Ladrão de Banco. Em dezembro do ano de 1927, na cidade de Cisco, no Texas, Marshall Radcliffe, vestido como Papai Noel, juntamente com mais 3 companheiros ex-presidiários, tomaram o primeiro Banco Nacional de Cisco. Esse assalto entrou para a história do Texas como uma das maiores caçadas humanas do estado. Caçada humana é um termo que eles usam quando eles estão atrás de um criminoso foragido. Caracterizado como Papai Noel, Marshall entrou no banco para fazer o reconhecimento da situação. Pouco tempo depois, seus companheiros começaram a entrar no banco. Armados, começaram a render todas as pessoas e anunciaram o assalto. Esconderam grande parte do dinheiro nas roupas do Papai Noel. Antes mesmo de começarem a sair da agência, a troca de tiros começou. Centenas de tiros foram disparados e todos os criminosos foram em direção ao beco, onde estava o carro de fuga. Entraram no carro juntamente com 2 reféns. Alguns criminosos foram baleados nesse trajeto. A perseguição em andamento e poucos minutos depois do começo da fuga, os bandidos perceberam uma coisa: a gasolina estava quase no fim. Eles haviam esquecido de encher o tanque, então eles foram em direção à floresta. Tiveram que continuar a fuga correndo. Libertaram os reféns para tentarem progredir mais rápido. Após diversas horas de buscas, os policiais conseguiram ir capturando aos poucos os criminosos, que estavam com um pouco mais de $12 mil em dinheiro e aproximadamente 150 mil em barras de ouro, que todos sabemos que vale mais do que dinheiro. Os que não morreram pelas feridas foram sentenciados à morte. Número 5. Northern Bank em Belfast. O maior assalto já feito no Reino Unido. 2 homens vestidos de policiais foram até a casa de um agente que trabalhava no banco. Conseguindo acesso à casa deles, eles sequestraram a família. Os criminosos falaram para ele ir no trabalho no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, ou eles matariam a família do agente. Naquela noite, os criminosos invadiram o banco 2 vezes e pegaram o equivalente a 26,5 milhões de euros. A esposa conseguiu se soltar e ativar o alarme para alertar a polícia, mas já era tarde demais. Os assaltantes já tinham pego o que queriam e tinham sumido. As investigações começaram e mesmo atualmente os criminosos não foram presos. Algumas pessoas foram investigadas, mas foram liberadas por falta de provas. Número 4. Banco Central do Iraque. Um dos maiores roubos de banco feitos na história, e ainda assim, não houve nada de ilegal envolvido. Em 2003, tendo como ditador do país Saddam Hussein, ele, prevendo um possível ataque aéreo americano, mandou seu filho para o banco, com uma carta autorizando-o a pegar $900 milhões e mais a quantia equivalente em euros. Só para conseguir carregar e transportar essa quantia, foram gastos mais de 2 horas. Parte desse dinheiro posteriormente foi encontrado dentro do palácio de Saddam Hussein, porém, a maior parte nunca foi recuperada. Número 3. A Beth Spaghiari e seu famoso lanchinho dentro do cofre do banco. Sabendo que o banco ficava em cima de um canal de esgoto, Spaghiari começou a planejar como usaria isso a seu favor. Então, ele decidiu entrar no banco cavando de baixo para cima. Antes de começar o plano, ele alugou um armário dentro do cofre do banco que pretendia assaltar e colocou um despertador lá dentro, para saber se tinha algum tipo de alarme sensível a som dentro do cofre. E realmente não tinha, porque o cofre já era considerado impenetrável, com uma porta extremamente resistente e paredes super reforçadas. Então, em 16 de julho de 1976, durante o feriado, Spaghiari entrou junto com os companheiros dentro do cofre. Eles abriram 400 armários de pertences, roubaram em objetos diversos o que seria em torno de 30 a 60 milhões de francos.
Detalhe que virou o maior assalto a banco da história por alguns anos. De acordo com as pessoas que tiveram conta no banco e acesso, lá tinham restos de comidas e bebidas, como vinho e patê. E é o que fez a especulação de que em um momento Spaghetti e seus comparsas pararam para lanchar dentro do corpo. Todos chegaram a ser encontrados e presos, porém Spaghetti, antes do fim de seu julgamento, conseguiu forjar documentos, enganar algumas pessoas e fugir por uma janela. Atualmente, continua desaparecido e também nunca foram encontrados os itens roubados. Número 2. O assalto de banco de Shenandoah. Foi considerado o maior roubo e mais sensacional crime da história de Kerala, na Índia. Um crime que ficou muito famoso mundialmente. O banco ficava no segundo andar do edifício e o primeiro andar estava vago. Os assaltantes alugaram o primeiro andar e fingiram que iam fazer reformas para abrir um novo estabelecimento. Chegaram até a colocar placas de quando o comércio iria abrir, placas avisando que estavam em reforma por um período. Durante um feriado, eles começaram a operação. Furando através do teto, eles conseguiram adentrar no cofre. Usando o dispositivo de corte a gás, eles conseguiram arrombar os armários individuais e saquearam uma quantia estimada de 80 kg de ouro e mais 5 milhões de rúpias. Who wants to be a millionaire? Para quem não sabe, rúpias em si não valem muito dinheiro ao redor do mundo. Porém, 80 kg de ouro, com a cotação atual, vale mais de 11 milhões de reais. Após as investigações, todos eles foram capturados, juntamente com cerca de 80% do que foi roubado. Número 1. Hackers russos. Considerado o maior assalto cibernético da história e também o maior assalto a banco já registrado. Ao longo de 2 anos de planejamento e hackeamento, vamos dizer assim, esses russos conseguiram furtar diversos bancos, chegando a um total de 650 milhões de euros. Após conseguir infectar com o malware, que é um tipo de vírus, a central de um banco britânico, eles começaram a conseguir transferir e realizar saques em diferentes países do mundo, como Japão, China, Estados Unidos e, é claro, em diversos países da Europa, conseguindo até mesmo a realizar saques em caixas eletrônicos sem nenhum tipo de cartão nem nada. Um simples e-mail enviado, com características maquiadas, foi o bastante para ganhar acesso ao sistema do banco. A empresa responsável pela segurança virtual do banco, a desenvolvedora de softwares Kaspersky, usou seus recursos para tentar abafar o máximo possível do caso, e disse que não importa qual fosse o sistema de segurança, porque o e-mail foi aberto dentro da central. Não se tem notícias da prisão ou da identificação de nenhum dos hackers envolvidos. Notícia bônus. Como bônus, um assalto a banco que foi muito noticiado e virou um caso até bem famoso em outros países. Foi o caso de um cara vestido de super-herói, Homem-Formiga, despejou cerca de 160 kg de formiga próximo ao banco, e no meio da confusão toda, ele conseguiu assaltar o banco e sair sem praticamente ser percebido. Essa notícia seria algo super foda, mas infelizmente é uma notícia falsa, que chegou a passar em noticiários confiáveis na televisão americana e foi desmentido poucos dias depois. Muito obrigado por terem assistido, eu realmente espero que tenham gostado. Se possível, compartilhem, cliquem no botão de inscrever-se para fazerem parte do canal, marque a opção de receber as notificações para receber as novidades, deixem um comentário. Um salve para Maria Rejane, que gosta muito do canal e pediu um salve. Se alguém também quiser, é só postar aí nos comentários, que no próximo vídeo eu mando também. Grande abraço e até o próximo vídeo.